será sobre o teu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. E o Senhor o fez no dia seguinte. Todo o rebanho dos egípcios morreu, porém o rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Faraó mandou ver, e eis que o rebanho de Israel não morrera, nenhum sequer. Porém o coração do faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Como essa praga, como a anterior, a gente vê Deus protegendo incondicionalmente os israelitas. E, de novo, dessa praga até a nona, Deus vai proteger os israelitas de maneira incondicional. Apenas os animais dos egípcios foram mortos. Esse foi um golpe, e um golpe severo na cultura egípcia. Foi um golpe severo contra 3 falsos deuses dos egípcios. O primeiro deles é a crença em Ptah. Ptah era um dos deuses egípcios mais antigos. O que a gente percebe é o seguinte: os egípcios, com o passar do tempo, eles vão agregando deuses no seu panteão, confiando que esses deuses iriam garantir para eles a qualidade de vida que eles queriam ter, não é? E Ptah era o grande deus protetor da cidade de Mênfis e de toda aquela região. Ptah era considerado pelos egípcios como o criador do mundo, como o senhor da verdade. E alguns arqueólogos afirmam que ele também era considerado o deus da fertilidade, o deus que garantia para os egípcios prosperidade. Por ele ser o deus da criação, então eles acreditavam que esse deus, Ptah, ele esculpia a terra. Então ele era o patrono também dos escultores, dos artesãos. Então os engenheiros daquela época adoravam esse tipo de deus, porque acreditavam que ele é que dava sabedoria para eles realizarem o trabalho deles. Também foi um ataque à crença de Apis. E Apis é a reencarnação de Ptah. Então ele era considerado a reencarnação desse rei, desse deus anterior que eu falei. E como é que aconteceu a encarnação dele? Através da luz de um relâmpago lançado por Ísis. Então, através desse relâmpago, esse Deus reencarna num boi, e ele reencarna num boi de verdade, um boi vivo. Tanto que eles têm um ritual para escolher esse touro, é um touro negro, e aí eles têm algumas características para dizer que Ptah realmente encarnou nesse boi, coisa absurda, não é? Um deles, ele tinha que ter um delta branco aqui na testa e outras coisas mais. E eles adoravam e cuidavam desse boi como você cuida de algo assim de maneira muito especial. E esse touro morreu nessa praga, né? Então é Deus mostrando que o Deus de Israel é o Deus Todo-Poderoso. Mas eles acreditavam que esse touro simbolizava fertilidade, força e poder. E era um dos cultos mais importantes de todo aquele contexto. E também foi um ataque à deusa Hathor. Essa deusa, eles acreditavam que ela tinha poder sobre o humor do ser humano. Então ela era o deus do riso, o deus da felicidade, o deus da alegria. No nosso contexto seria a deusa que ia impedir as pessoas, por exemplo, de ficarem tristes, de síndrome do pânico, né? Essa deusa era responsável, né, em garantir que as pessoas não entrem em depressão. Se fosse no nosso contexto, naquele contexto lá, ela garantia essa paz interior, e ela era representada por uma vaca.
Pois é, o ser humano é assim, não é? Agora, eu quero que vocês prestem atenção, porque às vezes nós não lembramos ou não sabemos de todo esse contexto diante dos ensinos de Deus aos israelitas. Então imagine, os israelitas viveram 400 anos debaixo dessa cultura, ouvindo a respeito desses deuses. É lógico que muitos deles tinham esses deuses como seu próprio Deus. Tanto que, depois que eles foram levados, que eles escaparam dessa escravidão, e a primeira oportunidade que eles tiveram para criar um ídolo, fizeram realmente o do touro, porque aquilo estava impregnado, né, na mentalidade deles, né, na cultura do próprio povo de Israel, mesmo eles vivendo, entre aspas, meio que à parte, ainda fazia parte daquela cultura. Às vezes nós criticamos os israelitas porque eles viram todos aqueles milagres, não é? Mas a gente esquece, né, da cultura que foi impregnada neles durante todo esse tempo, né? Então Deus, Ele quer libertar o povo de uma escravidão física, porque eles eram escravos realmente, né, dos egípcios, viviam como miseráveis, mas também Deus quer libertá-los dessa escravidão espiritual. Não é? Então, todas as promessas que nós encontramos no Pentateuco, que nós encontramos nos Salmos, que nós encontramos de maneira especial em Deuteronômio, porque lá em Deuteronômio, Deus se apresenta como o que Ele é, e Ele diz: se vocês forem fiéis a mim, eu vou suprir vocês, e vocês vão descobrir lá que Deus promete supri-los exatamente dentro desse contexto. Aquilo que o povo egípcio queria que os falsos deuses fizessem em favor deles, Deus promete para Israel exatamente aquilo que os egípcios esperavam. Dizendo: Israel, vocês que ouviram que esses deuses é que fazem isso pelos egípcios, na verdade, sou eu que vou fazer por vocês, porque esses deuses são deuses falsos. Então, por exemplo, Deus prometeu aos israelitas bênçãos condicionais de abundância, de coisas materiais, de coisas físicas, e, consequentemente, uma vida caracterizada por felicidade. Por quê? Porque era isso que eles ouviam que os deuses egípcios faziam pelos egípcios. Veja esse texto aqui: o Senhor determinará que a bênção estejam nos teus celeiros. Quem é que garantia fertilidade nos celeiros lá do povo egípcio? Os seus deuses, entre eles Apis. E tudo em que vocês colocarem a mão, e te abençoará na terra que dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor. Então era uma bênção condicional, na qual Deus se revelaria a eles como um Deus de prosperidade, porque era isso que os egípcios acreditavam que os falsos deuses produziam para eles, e foi isso que Deus fez quando Ele mandou aquelas pragas, dizendo: olha, esses falsos deuses não garantem isso para ninguém, só há um Deus que pode garantir isso, é o Deus dos israelitas, né? E fazia parte do plano de Deus atrair outros povos através do povo de Israel, se eles fossem obedientes aos mandamentos do Senhor. E ele diz, né, o Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares os seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. E ele continua ensinando, né? Eu pulei isso daí, mas vamos para esse aqui. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob o juramento dos teus pais, prometeu dar-te.
o Senhor te abrirá o bom tesouro, o céu, e te dará chuva à tua terra e ao seu tempo para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo, se obedeceres os meus mandamentos, o teu Deus que hoje te ordeno para guardares e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, segundo os outros deuses, para os servires. Então, quando você ouve isso, você tem que associar isso à cultura egípcia e à cultura que o povo de Israel tinha aprendido através dos egípcios. Então, Deus está usando a idolatria dos egípcios para ensinar que somente Ele, o nosso Deus, é que pode cumprir e pode fazer com que o seu povo seja próspero. Só Ele pode garantir fertilidade e felicidade, aquela tranquilidade que o povo queria. Só Deus pode protegê-los dos perigos externos. Os falsos deuses egípcios não têm poder para isso. Somente Deus pode dar aquilo que os egípcios esperavam obter, de Pitá, de Apis, de Hathor, por exemplo. Só Deus pode produzir isso na vida dos seus filhos. Então, Deus também mostra que não é a deusa do humor, entre aspas, Hathor, e sim somente Yahvé que tem poder de garantir felicidade para aqueles que são fiéis em confiar nele. Veja esse salmo. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me pusesse no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito, logo pego no sono, porque, Senhor, tu me fazes repousar seguro. Então, esse salmo mostra o quê? Que paz interior, tranquilidade, vitória sobre medo, vitória sobre preocupação, né? Vitória sobre qualquer coisa, sobre tristeza profunda ou depressão. Isso vem através do relacionamento com Deus, independente, inclusive, das circunstâncias. Mas que Deus também vai promover circunstâncias para esse bem-estar. E no Novo Testamento a gente vê que a alegria, verdadeira alegria que vem de Deus, é um dos frutos do Espírito Santo. Isso é, só o Espírito Santo é que pode produzir isso. O fruto do Espírito aí vem, né? Amor, paz, alegria e assim por diante. Então é muito importante que ao estudar esses textos do Antigo Testamento, nós entendamos que Deus está se apresentando como Ele realmente é, como aquele que criou o homem e criou o homem para viver bem. Ele criou o homem para experimentar paz, alegria e contentamento. O pecado veio e deturpou, vamos assim dizer, né, a vida humana, e o ser humano agora começou a buscar essa paz, essa alegria, esse contentamento em falsos deuses. E Deus agora está ensinando que não vai encontrar nesses falsos deuses. Deus enfatiza que a fidelidade a Ele garantiria para Israel colheita abundante, fertilidade em todos os aspectos. Veja esse texto de Deuteronômio. Eis que hoje ponho diante de vós bênção e maldição. Relacionamento com Deus é assim. É condicionado. O povo é fiel a Deus, então ele recebe bênção. Se o povo se desvia de Deus, é maldição. Eis que eu ponho diante de vocês bênção e maldição. Bênção quando cumprires os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. E maldição se não cumprires os mandamentos do Senhor vosso Deus. Não vos desviareis, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguir outros deuses que não conhecestes. E isso aconteceu com Israel. Ele se desviou.
Então, os israelitas, eles viveram por 400 anos debaixo dessa cultura egípcia. Então, eles absorveram essa cultura, esses falsos deuses, e Deus agora está os libertando da escravidão física, mas quer também libertá-los dessa escravidão espiritual. E ao dar a lei para o seu povo, Deus está afirmando que não são os rituais, né, que vão fazer a diferença no relacionamento dele com o seu povo, e sim a santidade, a obediência aos seus mandamentos, o reconhecimento do caráter santo de Deus. Por isso que Deus deu toda aquela lei para os israelitas, que na verdade é a constituição dos israelitas, não é? O que isso tem a ver conosco hoje? Essa é a grande pergunta. Jesus Cristo afirma que o Pai Celestial irá suprir todas as necessidades reais, não de todos, daqueles que são fiéis a Ele. O Novo Testamento traz o mesmo princípio do Antigo Testamento. Mateus 6 é um texto que eu tenho falado muito sobre ele, eu quero que fique na nossa mente. Eu não vou ler Mateus todo, mas veja versículo 19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde ladrões roubam e furtam. Mas acumulei para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde ladrões não roubam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Ele está falando aqui de vida eterna, garantido de graça, ou ele está falando de algo além da vida eterna? Eu fiquei imaginando como é que se ajunta tesouro no céu. E o que são esses tesouros? A salvação é de graça. Então ele está falando do que aqui? Algumas coisas nós temos as respostas, outras nós não temos. Nós só temos uma promessa. É possível juntar tesouros no céu. E ele não está falando da salvação gratuita em Cristo Jesus. Ele não está falando disso. Sabemos algumas coisas sobre galardões que se perdem e pessoas que terão prejuízo por não terem esses galardões. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que as nossas obras, elas vão ser testadas pelo fogo, se é palha, feno, madeira, ou se é ouro, prata preciosa, e é isso que nós temos de informação, e que vamos receber, né, dividendos, fruto, tesouro, sobre a maneira como nós estamos vivendo aqui. Então pensem a respeito disso. É o mesmo Deus do Antigo Testamento. No Novo Testamento ele não promete prosperidade aqui, no sentido de ser rico e tudo mais. Ele vai prometer um cuidado especial, mas agora ele está falando de um tesouro na outra vida. E é o mesmo Deus, então ele vai cumprir isso. Ele está dizendo, para de focar a nossa vida aqui. Começa a focar agora a vida lá. Porque o daqui passa rápido. Eu lembro como se fosse hoje, louco para fazer 18 anos, para tirar minha carta de motorista. Gente, não chegava a 18 anos nunca. Depois que eu fiz 18, eu cheguei no 62 rapidinho. Eu vou morrer daqui a pouco. Tão rápido que é as coisas, não é assim que funciona? Né? Quem está nos 80 já sabe, passou rápido também. E as coisas que eu fiz para aqui vai ficar aqui. E não sobra muito. E a eternidade. Pensem nisso. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não pode servir a Deus e a Pitá. Não pode servir a Deus e a Hathor. E não pode confiar nessas duas coisas. Ou a gente confia em Deus, que vai cuidar de nós,
ou nós vamos confiar na nossa performance, que na verdade você está confiando num Deus chamado eu ou em outros deuses. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que nós vamos vestir. Deus não está dizendo que nós estamos, não está incentivando a ser à toa, vagabundo, não é isso que Ele está dizendo, né? Ele está dizendo que Deus vai cuidar da sua vida profissional, se você colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Porque é através da profissão que Deus supre as nossas necessidades, mas é Ele que vai garantir isso para você. Não pode ser um outro Deus que vai garantir isso para você, nem você mesmo. Então ele diz, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos, os descrentes, né, aqueles que adoram outros deuses, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. E aí vem a condição. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, como é que eu e você podemos saber se nós estamos imitando os egípcios ou não? Isso é, se a gente está confiando em outras coisas, em outros falsos deuses, ou em nós mesmos, ao invés de confiar em Deus para suprir tudo aquilo que nós precisamos. A resposta é se nós estamos buscando o reino de Deus. E o que é buscar o reino de Deus? É entender quais são as nossas responsabilidades e cumpri-las, sem roubar um do outro. Entende o que eu quero dizer? Por exemplo, eu tenho responsabilidade de trabalhar para sustentar o meu lar. Vocês também. Mas vocês também receberam a responsabilidade de separar um tempo diariamente para Deus. No seu devocional, para buscar sabedoria, para buscar força, para buscar alegria, para enfrentar a dureza da vida. Recebemos essa responsabilidade. Recebemos a responsabilidade de ensinar os nossos filhos. Eu não posso dizer, olha, eu não pude agora ter tempo com os meus filhos, porque eu precisei trabalhar até meia-noite. Eu digo, então você está confiando em quem? Só estou dando um exemplo, não é? Eu tenho a responsabilidade em dar do meu vigor também para a minha esposa. Faz parte do reino de Deus, de cumprir a minha responsabilidade. Ela para comigo. Então, tem mulheres que gastam toda a energia arrumando a casa. Chega no fim da noite e não tem mais nada para dar, nem para os filhos, nem para o marido. Está confiando em quem? Onde é que está o tesouro? Várias aplicações aqui. Os ídolos do nosso coração querem destronar Deus. É isso que nós temos que aprender, né? E Deus está dizendo, confie em mim. Deus deu para você um dia de 24 horas, dê a Deus o que é de Deus, dê a César o que é de César, dê para a esposa o que é da esposa, dê para o esposo o que é da esposa, dê para os filhos o que são dos filhos, entende? Deus disse que nós temos que nos reunir como igreja, com frequência. Quando começou a igreja, se reuniam todos os dias. A gente aqui toma cuidado para não roubar tempo de vocês em outras atividades que vocês também são responsáveis. Mas ainda nós temos o nosso compromisso aqui. Domingo de manhã, as mulheres, grupo céu. Mas eu não tenho tempo. Então, quem é que está roubando o seu tempo? É um Deus. Agora, eu sei que há eventos ou situações que você não pode ir realmente. Mas isso deve ser esporádico. Pensem nisso. É por isso que nós temos esses ensinos do Antigo Testamento, que corroboram com os ensinos do Novo Testamento. Interessante, Deus fez distinção entre o povo do Egito e o seu povo. Do povo do Egito morreu todo o gado. Do povo de Deus não morreu nenhum. Possivelmente, porque você vai ver depois a continuação das pragas, morreram outros animais. Certamente o faraó aqui sequestrou, né, o gado dos israelitas, né? Talvez buscou em outro lugar, mas veja bem, Deus protegeu os israelitas. E nós sabemos, no fim
dessa história que nós vamos continuar estudando, que quando eles saíram de lá, né, eles despojaram os egípcios. Deus deu para o seu povo aquilo que pertencia a eles. Pensem nisso. Quando a gente lê a história de Deus no Antigo Testamento, é Deus se revelando. Não somente para eles, é o mesmo Deus que se revela para nós. É o mesmo Deus que diz: me coloque em primeiro lugar, me coloque como seu Deus, e eu vou cuidar de vocês. Não fique confiando, né, nesses falsos deuses, nessas falsas promessas. Não fique confiando em si mesmo. A sexta praga, e esse é o ensino de todas essas pragas. Como eu tenho ainda 10 minutos, eu quero falar um pouco sobre essa sexta praga, e onde eu puder ir, depois que eu terminar, terminou, e retomamos na semana que vem, na próxima lição. As feridas purulentas, Êxodo 9, de 8 a 12. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: tirem um punhado de cinza de uma fornalha, e Moisés a espalhará no ar diante do faraó. Ela se tornará como um pó fino sobre toda a terra do Egito. E feridas purulentas surgirão nos homens e nos animais em todo o Egito. E eles tiraram cinza de uma fornalha e se puseram diante do faraó. Moisés a espalhou pelo ar, e as feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas como os demais egípcios. Por que essa informação? Mostrando que essas pessoas que eram tidas eram sacerdotes daquele contexto. São os primeiros que são protegidos por aqueles deuses. Nem eles conseguiram ficar na presença de Moisés. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó. Então, essas feridas apareceram. Era esperado, por exemplo, que Serapis, Deus da cura, interviesse nesse momento e protegesse o seu povo. Ela não fez isso, ele não fez isso. Ísis, Deus da magia e da cura. Eles oraram, fizeram os rituais deles, para que, né, essa praga desaparecesse. E não aconteceu. Inhotepe, um médico egípcio que foi endeusado. Então eles tinham o Deus da medicina lá também. Né? Confiança extrema na medicina, como se, né, estivesse acima de Deus. Também se mostraram claramente impotentes. Então, queridos, através das feridas, Deus se revela como o único que tem poder para dar a vida e tirar a vida, para curar e fazer enfermar. Esse é o nosso Deus, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Deuteronômio 32, 39 diz: vede agora que eu somente, e mais nenhum Deus além de mim, eu mato e faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Esse é o nosso Deus. Se você abrir Tiago, capítulo 5, você vai descobrir lá enfermidades que são consequências naturais de Gênesis 3. Mas você vai ver lá enfermidades que são causadas pelo pecado ou pecados pontuais não abandonados. Por isso que ele diz: confessem os pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Ele está falando de cura de doença física, emocional e tudo mais. Nós não sabemos quais são essas doenças, por isso que ele manda chamar os presbíteros e ele vai dar orientação. Não está dizendo que nós não devemos procurar médico, mas ele está dizendo: não confie no médico, confie em Deus. E avalie a própria vida.
Porque quando a gente brinca com o pecado, Deus diz que pode mandar enfermidade também. Está lá, em Tiago, capítulo 5. É o mesmo Deus. Estou dizendo que todo mundo que fica doente é por causa de um pecado que cometeu e não abandonou? Vocês sabem que eu não estou dizendo isso. Né? Todos nós vamos morrer por causa de Gênesis 3. Vamos ficar enfermos, os nossos órgãos vão se deteriorando, mas há enfermidade e há morte prematura por causa do pecado. É o que a palavra de Deus diz. Por isso, andar com a vida em ordem diante de Deus garante também saúde física, mental e emocional. 7ª praga, granizo. Nessa praga nós temos algo de novo, ou algo novo. Não é algo que aconteceu novamente, mas algo que acontece pela primeira vez a partir dessa 7ª praga. Alguns conselheiros do faraó estavam já convictos sobre a superioridade de Yahvé, a superioridade do Deus de Israel sobre os deuses egípcios. Não significa que eles acreditavam em Deus como deveria ser acreditado, como único, mas já acreditavam que ele era superior. Certamente, o Deus de Israel se tornou mais um Deus dos egípcios ou no panteão egípcio, porque eles adotavam, né, deuses no seu panteão, vamos assim dizer. Mas muito interessante esse texto. Disse o Senhor a Moisés: levante-se logo cedo, apresente-se ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus. Observação, está na 7ª praga e o faraó ainda não conseguiu matar Moisés. Vocês entendem? O faraó disse que podia ter matado Moisés na 2ª praga, na 1ª praga, na 3ª, na 5ª. E não vai matar até o fim. Por quê? Às vezes a gente tem medo de homens e a gente esquece que acima dos homens tem um Deus que controla o coração de cada homem. Eu tenho certeza que o faraó queria esganar Moisés. Entende? Eu tenho certeza absoluta. Mas o que é que impediu? Só para a gente entender que nós não estamos à mercê de nenhum ser humano. Nós não estamos. O dia que Deus determinar, né, que nós vamos morrer, vamos morrer. Qual é o meio? Pouco importa. O que importa é que nosso destino eterno está garantido. Não é? Então, Moisés foi lá de novo pela 7ª vez, o Deus dos hebreus, né? Deixe o meu povo ir para que lhe preste culto. Versículo 14. Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você. Então vai vir mais ainda, né? Contra os seus conselheiros e contra o seu povo. Para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Esse é o propósito principal. Para que você saiba de todo esse panteão que você tem aí, tá bom? Não há ninguém como eu. Eu sou Deus único. Porque eu já poderia ter estendido a mão, ferido você e seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Imagine Moisés apontando o dedo para o faraó, dando esse recado de Deus para ele. Impressionante, não é? Um homem que não queria ir, né, disse que não tinha capacidade de se comunicar. Está aqui o homem, que Deus faz, né? Mas eu o mantive de pé exatamente com esse propósito. Por que o faraó ainda também estava vivo? Mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Toda aquela região toda ficou sabendo o que aconteceu com os egípcios. Era o país mais próspero da época. A mesma coisa que aconteceu hoje, alguma coisa dos Estados Unidos já fica sabendo logo, na Europa, lá não corria tão rápido as notícias assim, mas corria, não é? Contudo, você
ainda insiste em colocar-se contra o meu povo e não o deixar ir. Amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito, desde o dia da sua fundação até hoje. Agora, mande recolher, olha como Deus aqui revela uma boa dose de misericórdia. Agora, mande recolher os teus rebanhos e tudo que você tem nos campos. Todos os homens e animais que estiverem no campo, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Os conselheiros do faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher aos abrigos o seu rebanho e os seus escravos. Tinha um grupo lá que já fez rapidinho. Por isso que a gente vê que quando Israel saiu do Egito, junto com Israel, saiu um populacho, que é chamado esse pessoal. Né? Esse Deus aqui não dá para brincar, não. E se esse povo está saindo daqui, é hora de eu vazar do Egito também. E foram, não é? Mas os que não se importaram com a palavra do Senhor, deixaram os seus escravos e os seus rebanhos no campo. A nossa sociedade hoje, a sua grande maioria, é composta de pessoas igualzinho ao versículo 21. Pessoas que não se importam com a palavra do Senhor. Pessoas que não se importam com as exortações do Senhor. Pessoas que não se importam com a maldição que o Senhor diz que eles estão debaixo, eles vão para o inferno. E aqueles que não morrerem antes da volta, do nosso arrebatamento, eles vão experimentar todas aquelas pragas que estão lá em Apocalipse. Porque não se importam com as instruções do Senhor. Cuidado, irmãos. Quando eu estava fazendo o devocional, nesse texto, eu comecei a pensar, quais são as áreas que eu não me importo tanto com aquilo que o Senhor me diz que eu devo viver? Não sei se você tem áreas assim, mas eu tenho áreas que de vez em quando escapo. Né? Vou lá, peço perdão, mas não me importo como deveria me importar. Pensem nisso. Temos que ser pessoas tementes a Deus. Porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele já me salvou, mas porque é um Deus também que pune o pecado. Ele continua sendo esse Deus. Não é? Então, o texto termina com o versículo 26, afirmando: somente na terra de Gósen, que é a terra onde vivia o povo de Israel, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Deuses Horus e Nuti, deuses considerados pelos egípcios Deus e deusa do céu, foram incapazes de impedir que o granizo, vem do céu, protegesse o Egito. Horus, inclusive um dos símbolos é o olho de Horus, não é? E outro símbolo desse Deus é o falcão, Deus associado ao céu, ao sol, Deus associado ao poder, não pôde impedir que isso acontecesse. Nut, simbolizado pelo seu corpo, né? Um corpo que é interessante, ele cobre toda a terra, né? Essa pessoa envergada aqui, ó, tá vendo aqui, ó, cobrindo toda a terra e as estrelas, como o Deus ou a deusa do céu que protege, vamos dizer assim, todo o Egito, ou o Egito está debaixo dessa proteção, não pôde fazer absolutamente nada. Osíris, deus da vegetação, Deus da fertilidade, também não pôde preservar a plantação, não pôde preservar a lavoura, tudo foi destruído. Né? E o faraó rapidamente chama Moisés, ele diz que vai anunciar, né, um grupo, ou libertar as pessoas para fazer a sua adoração, mas logo que a tempestade acabou, ele mudou de ideia. E assim foi acontecendo. E aí tem, né, praga dos gafanhotos e assim por diante. Mas eu quero só encerrar. Yahvé, mais uma vez, prova
que é o único Deus do céu e da terra. Olha o que Deus está dizendo em Deuteronômio para esse povo, não esquece. Esse povo viveu 400 anos debaixo dessa cultura. De deuses para lá, deuses para cá, que protegia isso, que protegia aquilo, que protege o céu, que protege plantação. Por isso que Deus teve que ensinar isso e falar para o povo através da lei. Reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor é Deus em cima dos céus. Não é Horus, não é Nute, não é Osíris. Esses deuses não são nada, né? Então, o Deus, Ele, o Senhor, Yahvé, é Deus em cima nos céus e debaixo da terra, e não há nenhum outro. Obedeçam os seus decretos e mandamentos que hoje lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês, com os seus descendentes, para que vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá para sempre. Esse é o nosso Deus. Vamos treinar o nosso coração a confiar exclusivamente no nosso Deus. Vamos viver em obediência ao nosso Deus, por gratidão. Esse é o motivo nobre. E também para não sofrermos, motivo menos nobre, mas também bíblico e verdadeiro. Amém? Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Ela tem muito a nos ensinar. Obrigado pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui, termos esse local confortável, ó Pai querido, para aprendermos a Tua palavra e também para adorar ao Senhor como nosso único e verdadeiro Deus. Ajuda-nos, ó Pai querido, a sermos cada vez mais leais ao Senhor. Ajuda-nos, ó Pai querido, a ver que tudo que nós temos de bom vem do Senhor. Realmente não merecemos nada. Merecemos o inferno, merecemos a pior vida possível aqui nesse mundo, mas graças ao Senhor Jesus, a Tua bondade e a Tua misericórdia, fazemos parte do Teu plano e experimentamos a Tua graça, do Teu cuidado, da Tua proteção. O Senhor tem cuidado de nós e Te louvamos por isso. E sabemos que isso é por causa de Jesus e é em nome dEle que nós agradecemos. Amém. Boa semana, queridos. Se Jesus não voltar...